Em um mundo devastado, onde a esperança é um luxo e o futuro uma incógnita, um menino carrega o peso de uma promessa. Pedro, o último sobrevivente de sua família, enfrenta o deserto implacável, guiado pelas últimas palavras de sua mãe. Mas será que ele encontrará o refúgio prometido? Ou sucumbirá às sombras que o perseguem? Prepare-se para uma história de sacrifício, coragem e sobrevivência. Fique conosco até o fim e descubra o desfecho dessa jornada épica, onde o futuro da humanidade pode estar nas mãos de um garoto. Este é o legado de Ana e a missão de Pedro, o último sobrevivente, uma promessa de esperança, o início do fim. O sol, um disco incandescente e cruel, queimava tudo o que tocava. As dunas de areia pareciam vivas, movendo-se com o vento, apagando qualquer vestígio de quem passava por elas. O mundo, que um dia foi cheio de cores e vida, agora era um deserto de cinzas e sal. Ana era uma mulher endurecida pela vida. Seus passos eram guiados por uma força maior que a sobrevivência. O amor incondicional por seu filho, Pedro, que seguia ao seu lado. Pedro, apenas um menino, ainda havia esperança onde outros enxergariam apenas o fim. Em meio ao vazio, ele encontrava pequenos detalhes que o lembravam do que um dia o mundo foi. O mundo antes da ruína. O mundo nem sempre foi assim. Havia beleza, risos e sonhos. Ana e Pedro viviam uma vida simples, mas cheia de amor. Ela trabalhava como professora. Ele era um menino curioso que adorava desenhar. Tudo mudou rapidamente. Primeiro, os desastres naturais. Depois, a guerra por recursos. No fim, não restou mais nada além de desespero. A queda da humanidade não foi um evento único, mas uma lenta sucessão de erros. Ana sabia que o mundo estava mudando, mas não imaginava que perderia tudo tão rapidamente. A jornada começa. Quando tudo desmoronou, Ana pegou Pedro e fugiu. Sem rumo, sem destino, apenas com a vontade de sobreviver. A cada dia, o deserto parecia maior, o horizonte mais distante. Mesmo no desespero, Pedro encontrava beleza nas pequenas coisas. Para ele, aquela flor era um símbolo de que a vida podia resistir, mesmo no pior dos cenários. As tempestades eram frequentes, implacáveis. Cada uma delas trazia não apenas a ameaça de soterramento, mas também a lembrança de como a natureza havia se tornado uma força incontrolável. O primeiro teste, a miragem. Quando avistaram o que parecia ser um oásis, seus corações se encheram de esperança. Pedro correu em direção às palmeiras, acreditando que a salvação estava ao alcance de suas mãos. Mas o oásis era apenas uma ilusão. A desilusão pesou sobre eles como uma sombra, mas Ana não podia permitir que Pedro visse seu desespero. O rádio, uma centelha de esperança. Em meio à desolação, encontraram um rádio. Com dedos trêmulos, Ana o ligou. A estática preencheu o silêncio até que, de repente, uma voz surgiu. Se você pode ouvir isto, há um lugar seguro. Norte, refúgio. Essas palavras foram como água em terra seca. Pela primeira vez em meses, eles tinham um propósito, um destino, os desafios da jornada. A jornada rumo ao refúgio não seria fácil. O deserto parecia lutar contra eles, como se quisesse mantê-los presos em seu vazio interminável. As criaturas, deformadas pela radiação, eram uma ameaça constante. Ana mantinha um pedaço de metal sempre ao alcance, pronta para defender Pedro. A sede era um inimigo silencioso, mas implacável. Cada gota de água era racionada, cada passo era um esforço para encontrar mais. O encontro com Elias. A promessa de abrigo os levou até Elias, um líder cruel que via os sobreviventes como ferramentas para seus próprios objetivos. Ser escravizada por Elias foi o ponto mais baixo de sua jornada. Mas Ana sabia que precisava ser forte, por Pedro. A fuga e a redescoberta. Durante
Durante a noite, Ana executou um plano arriscado. Entre tiros e gritos, ela conseguiu escapar, mas Pedro foi ferido no processo. A fazenda era um milagre no meio do deserto. Lá, Ana cuidou de Pedro, usando os poucos recursos disponíveis. Apesar das dificuldades, aqueles momentos na fazenda foram um alívio temporário. Para Pedro, era um vislumbre de como a vida poderia ser novamente. O confronto final. Mas a paz durou pouco. Elias os encontrou, determinado a não deixar que escapassem. Em um ato de puro desespero, Ana sacrificou tudo para proteger Pedro. Suas últimas palavras foram um pedido para que Pedro continuasse. Ele era a esperança, o futuro, o legado de Ana. O deserto parecia mais vasto do que nunca, cada grão de areia uma lembrança do passado. Pedro, apenas um menino, agora carregava o peso de uma promessa que transcendia palavras. Ele segurava a mochila improvisada que sua mãe havia costurado, cheia de provisões escassas, mas repleta de significado. Dentro dela estavam objetos simples, mas inestimáveis. O velho rádio que guiava seus passos, um pedaço de pano manchado com o sangue da batalha e o caderno de desenhos que ele usava para registrar suas memórias. A promessa de encontrar o refúgio era mais do que um destino. Era o elo que o mantinha conectado a Ana. Cada passo que dava era guiado por suas palavras, agora gravadas em sua memória. Nunca pare, Pedro. Você é mais forte do que imagina. O deserto não oferecia misericórdia. O vento apagava suas pegadas tão rápido quanto ele as deixava, como se o mundo quisesse esquecer sua existência. Mas Pedro sabia que estava traçando uma nova jornada, uma história diferente daquela que o deserto queria contar. No caminho, as ruínas do mundo antigo surgiam como fantasmas do passado. Um carro abandonado, meio enterrado na areia, chamou sua atenção. Ele rastejou para dentro, vasculhando entre os escombros. Encontrou uma garrafa de água parcialmente cheia e um velho mapa rasgado, suas bordas desgastadas pelo tempo. O mapa, apesar de incompleto, mostrava uma estrada antiga que apontava para o norte. Pedro sabia que cada recurso encontrado era uma dádiva, um lembrete de que a vida, mesmo em suas formas mais difíceis, queria que ele continuasse. O calor era sufocante e cada passo parecia um esforço monumental. Mas ele continuava, repetindo para si mesmo as palavras de sua mãe como um mantra. Não pare, continue. Quando encontrou um poço seco, sua esperança quase desmoronou. Mas ao olhar mais de perto, viu um pequeno fio de água escorrendo pelas rachaduras. Com paciência, usou uma velha garrafa para coletar cada gota, valorizando cada segundo da espera. A noite trouxe o alívio do calor, mas trouxe também o silêncio esmagador. Pedro sentava-se ao lado da fogueira, observando as estrelas. Ele imaginava sua mãe olhando para ele de algum lugar além daquele deserto infinito. Eu vou conseguir, mãe. Ele sussurrou para o vazio, sua voz carregando tanto determinação quanto saudade. O deserto, antes um símbolo de desolação, agora era uma tela em branco. Para Pedro, cada passo era uma nova pincelada, cada momento uma oportunidade de criar algo diferente. A promessa de Ana não era apenas sobreviver, era encontrar um lugar onde a esperança pudesse florescer novamente. Uma voz surgiu no rádio, clara e firme. Se você pode ouvir isto, siga para o norte. O refúgio está esperando. O som foi como um farol, guiando Pedro não apenas para um destino, mas para uma nova vida. O deserto parecia infinito, mas para Pedro, cada passo era um testemunho do amor e da força de sua mãe. Ele não caminhava apenas por si mesmo, mas por tudo o que Ana acreditava. Sua mochila não carregava apenas suprimentos, mas o peso de um mundo que precisava ser lembrado, de sonhos que não podiam ser enterrados na areia.
Ana havia dado sua vida para que Pedro pudesse ter uma chance, mas também para que ele carregasse algo maior. A promessa de que, mesmo nas cinzas, a humanidade poderia se reerguer. Ele era o elo entre o passado e o futuro, o portador de uma chama que não podia ser apagada. Pedro entendia agora. Seu legado não era apenas sobreviver, era levar consigo as memórias de um mundo que um dia foi belo e a esperança de que ele poderia voltar a ser. Ele era mais do que um sobrevivente, ele era o início de uma nova história. O deserto continuava vasto, mas Pedro não caminhava mais na escuridão. Com cada passo, ele honrava a memória de sua mãe e tudo o que ela sacrificou. Ana não era apenas uma lembrança, ela era a força que o guiava. E enquanto houvesse um horizonte à frente, Pedro sabia que o legado dela viveria. Porque no final, o verdadeiro refúgio era a esperança que ele carregava em seu coração. Assim, nas cinzas do mundo antigo, o menino se tornou o guardião de um novo amanhã. E enquanto ele continuasse, o legado de Ana viveria, não apenas em Pedro, mas no futuro que ele estava destinado a encontrar.